Olá, vamos para mais um vídeo usando argamassa AC3 da Colavit, usando luvas e máscara. Eu peneirei. Esse é meu copo medidor. Coloquei 5 copos para fazer essa massa e a água. Então, é dessa forma que eu gosto de trabalhar com a minha massa. Ela é mole, mas é consistente, que nem massa de bolo. Dá para vocês verem o fundo da bacia. Não exagere na água, hein? Esses são os potinhos para fazer as cores. Vou fazer 4 cores. Vou colocar 2 colheres de massa pronta para cada potinho. Por isso que eu adiantei o processo aí da argamassa, pois demora muito para você ficar mexendo para misturar. Vamos para a primeira cor. Colocando o corante líquido amarelo, vou pingar 15 gotas. Quando a massa engrossa, é só colocar um pouquinho de água que ela volta ao normal. Veja a cor desse amarelo. Vou pegar o corante líquido preto e pingar 2 gotas. Veja esse tom de verde escuro, que é um verde musgo. Vou pegar novamente o corante líquido amarelo, pingar 15 gotas e fazer o mesmo processo. Pegando o corante líquido preto, vou pingar 4 gotas. Veja esse tom de verde bem mais escuro. Olha a diferença de um, que é um pouquinho mais claro, e o outro mais escuro. Novamente com o corante líquido amarelo, pingando 15 gotas. Com o corante líquido preto, vou pingar 1 gota. Vocês viram aí eu mostrando para vocês quantas gotas eu coloquei nos outros potinhos. Não se preocupem, vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Veja esse verde abacate. Então, essa é a diferença da tonalidade do verde. Vou pegar o corante líquido verde e vou pingar 15 gotas. Olha a tonalidade do verde, como que fica com o corante líquido verde. Se vocês colocarem mais corante, ele vai ficar um pouco mais forte. Só que eu não quero isso, eu quero mudar um pouco a tonalidade desse verde. Então, eu vou pegar o corante líquido preto e pingar 1 gota. Veja a diferença com 1 gota como ficou. Vou colocar mais 1 gota. Eu poderia ter parado naquela cor, mas não, eu quero um pouco mais escuro. Olha essa diferença desse tom de verde. Só que eu vou pingar mais 1 gota e vocês vão ver, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, foram 3 gotas de corante líquido preto. É assim que eu quero trabalhar. Mexendo em todas as massas e principalmente a bacia que ficou um bom tempo ali, mexer muito bem. Então, vamos para os moldes e contramoldes. É a tigela triangular. Vocês já viram aqui no canal, eu fiz 2 peças com cores totalmente diferentes. Então, essa tigela, vocês viram aí que eu tenho que deixar um pouquinho mais alto o contramolde por causa do fundo, para o fundo não ficar fino. Essa tigela é uma tigela acrílica, o molde e o contramolde. Passando a vaselina líquida no contramolde por fora e no molde por dentro.
pegando o pedrisco para fazer o peso. Vocês pegam o que vocês tiverem aí na casa de vocês, só para fazer o peso. Pegando a bacia novamente e mexer muito bem. Vou começar a colocar as cores em bolas. Pegando as cores, eu vou mexendo cada potinho e alternando as cores, como vocês estão vendo aí. Então, eu vou deixar dessa forma. Acho que tá bom para trabalhar dessa maneira na bacia. O que eu vou fazer agora? Mexer, balançar a bacia. Olha esse efeito, que legal que fica para despejar tudo no molde. É o que eu vou fazer agora. E quando eu despejo no molde, eu tento jogar nas laterais, que é o desenho que eu quero que fique. Vou acertar a massa no molde e aonde eu pontei que eu quero jogar as cores e deixar para que fique aparecendo dentro da tigela. Vou colocar todas as cores na borda e no meio da tigela. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo desde o começo, desde o início. E você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui no canal, tem muitos vídeos. Gratidão a todos vocês que fazem parte, seja membro desse canal. Muito obrigada. Ufa, coloquei todas as cores, tá aí. Agora com o palito eu furo algumas bolhas que subiram. Só que vou testar uma mesinha vibratória que meu marido fez. Então, essa é a primeira peça que eu estou colocando. Apesar que eu mencionei, com esse modelo por fora não apareceu as bolhas, só por dentro em algumas peças. Bolhas pequenas. Agora, teve uma que eu postei lá no Instagram, que apareceu uma bolha maior. Olha quantas bolhas só vibrando com essa mesinha. Parece que deu certo, não sei. Vou ver com vocês depois que desinformar. Mas eu achei muito interessante. Então, eu queria mostrar para vocês. Esse é o liga e desliga. Colocando a peça de volta e furando as bolhas de ar que subiram. Eu tive que acelerar o vídeo, mas eu furei, tinha muitas bolhas e mesmo assim ficaram algumas. Pegando o contramolde, vou centralizar. Quando eu vou afundando o contramolde, a massa vai subindo. Façam devagar. Vou pegar essa tábua que fica mais fácil na hora de eu colocar em outro lugar. Então, eu vou batendo para a massa e se ajeitando no molde, no contramolde. Prendo com uma fita crepe para ficar melhor. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde, vai depender do clima. E voltarei para desenformar. Deixei 4 dias no molde, tirando a fita crepe e o pedrisco. Com esse molde contramolde que é de acrílico, é fácil de desenformar. Só que a última peça eu tive um probleminha na hora de puxar que ele não saía. Então tem que pôr água gelada, mas aqui não precisou. Olha como saiu tranquilamente. Vou pegar uma toalha para proteger a peça e entrar com o secador quente. Também foi muito fácil de tirar o molde. Tá aí, desenformado. A peça, ela sai molhada, úmida, então ela fica um pouco escura. Olha esses detalhes e essas cores. Teve uma seguidora que pediu para colocar uma folha de sulfite na parte branca da argamassa para ela ter uma noção. Olha só a cor do sulfite
com a massa ainda, né? Com a peça que ela tá escura, mas vai clarear. Vou deixar secar muito bem na sombra para entrar com o processo final. Antes de fazer o processo final, a peça ainda ela não está totalmente seca. Apareceu pequenas rebarbas, como estou mostrando para vocês. Então, isso acontece. Quando acontece, eu passo lixa massa 220, que é a mais fininha, só para dar o acabamento. Quando eu falo que eu passo a lixa na borda, é na borda interna e na borda externa. E eu não passo no meio da borda, eu não tiro o efeito, os desenhos. É só mesmo na borda externa, onde eu estou passando a mão, e aí a borda interna. Onde eu estou mostrando para vocês onde eu vou passar a lixa. Aí eu passo a mão para ver se tá tudo ok. Então, ficou dessa forma, com esse acabamento. Vou deixar dessa maneira mesmo, vou esperar a peça secar mais, aí sim entrar com o processo final. A peça, ela tá bem seca e limpa, então vamos entrar com o processo final, que é a impermeabilização. Vou passar a Smart Resina da Dry Leves. Você encontrará no site Escuto Velho. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Vocês viram o potinho que eu deixo sempre um pouco para passar nas peças, pois se sujar o pincel, eu não sujo toda a resina do pote maior. Então, eu vou passar 3 demão, a cada demão respeitando em 2 horas. Vou fazer um pouco para vocês verem e depois voltarei com a peça pronta. Está aí, tigela triangular. Olha como ficou dentro. Vocês lembram que quando eu estava furando as bolhas com um palito de churrasco, eu falei que ainda sobrou algumas? Então, teve pequenas bolhas dentro da tigela. Vocês viram que tem 2 detalhes diferentes na tigela, em bolas e o outro que eu joguei a massa no molde. Então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu tô mostrando aí que vocês poderiam deixar um detalhe só ou o outro. Coloquei os 2 para ver essa diferença. Eu, particularmente, gosto dos 2 efeitos dentro da tigela. E fora, como vocês estão vendo aí, ficou totalmente diferente. Então, coloquei essas 4 cores para vocês verem as tonalidades. Vou pegar a folha de sulfite para fazer a comparação que vocês viram quando ela estava molhada e agora que ela tá seca e impermeabilizada. Eu não sei se no vídeo e com a iluminação dá para vocês verem, mas aproximou bem o branco do sulfite com o branco da peça. Voltando a falar das cores, eu gostaria de ressaltar. Eu sei que muitos vão gostar e muitos não. Então, cores, modelos, cada um tem o seu gosto e eu respeito a opinião de todos. Usem a criatividade. E vocês perceberam as 3 tonalidades de verde e aquele outro diferente. Esse verde puxou para um azul. Eu achei incrível. E vocês, o que acharam? Espero vocês num próximo vídeo.